Realmente crer. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Nós temos aqui a carta convite para o encontro, né? Igreja Evangélica Cristã. Tendo como cabeçalho o parágrafo 22 da mensagem A Festa das Trombetas, né? Eu estava pensando, enquanto dirigia pela estrada, algum tempo atrás. Saí para orar um pouquinho antes de subir ao púlpito, ou no púlpito, como qualquer ministro verdadeiro e sincero faria. Eu estava pensando, você sabe, estamos tendo um tempo glorioso, quando nós reunimos aqui, e as pessoas de muitos estados se reunindo, assentados aqui agora, de bem longe, centenas e centenas de milhas, e nos reunimos para ter companheirismo na palavra, mas haverá um tempo em breve, quando isto será apenas uma eterna recordação. Isto é certo. Esses tempos serão tirados de nós, portanto devemos fazer tudo o que sabemos fazer para que cada minuto seja considerado. Mensagem à Festa das Trombetas, parágrafo 22. Prezado pastor, mais uma vez queremos convidar-lhes, juntamente com a sua família e igreja, para mais um encontro nacional de pastores, que, permitindo-nos o Senhor, teremos aqui em Goiânia nos próximos dias 10 a 15 de 12 de 2013. Como costumamos fazer, a abertura será na terça-feira à noite e o encerramento do encontro no domingo pela manhã, dia 15. Contamos com a sua presença e suas orações. E como o irmão sabe, não fazemos uma escala prévia de pregadores para a ocasião, mas deixamos isto a cargo dele. Portanto, prepare o seu espírito, pois ele pode desejar te usar aqui. Qualquer sugestão que o irmão tenha para o encontro, entre em contato conosco. Deus te abençoe. Pastor Joaquim Gonçalves Silva. Então, Deus permitindo, mais uma vez nós estaremos em mais esse encontro, né? Lembrando que a Assembleia Geral nossa era no dia 29, às 18 horas, último final de semana, último domingo do ano. Depois nós vamos deixar o edital ali, na frente ali, né? Pois bem, vamos para a nossa leitura então. Acho que eu não tenho nenhum aviso mais para passar. O que está? Tem que ficar pensando o que a gente tem que passar, né? Domingo que vem nós teremos batismo, irmão Armando, se Deus quiser, domingo próximo, né? Será batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Salmos de número 106. Que nós vamos ler. Nós começamos a falar na quarta-feira,
sobre entender mal a Deus, né? Que Deus nos ajude. O filho, às vezes, entende mal o pai. A filha entende mal a mãe. O crente entende mal a Deus. O incrédulo entende mal. Mas nós queremos, com a ajuda dele, né, que ele nos ajude a não errar. A não errar. Porque às vezes você não entende, mas nem por isso você erra, por não entender. Se você não entende, mas cala-se, então você fica livre de pecar. Agora, às vezes quando nós não entendemos, e mesmo assim questionamos e arrazoamos, no caso de José, né? José, ele teve aquele sonho, aquelas visões, e falou aquilo para o seu pai e seus irmãos. E enquanto José falava que viu os molhos que simbolizavam seus irmãos curvando perante ele, até aí estava bem. Mas quando falou assim, que viu também a lua e o sol, aí Jacó entendeu que seria o pai e a mãe de José. Aí Jacó não entendeu, mas você vê que ele ficou quieto, ele silenciou, deixou. Os irmãos já não entenderam e passou a odiar por causa daquilo, né? Mas o salmista então está dizendo: nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Querido Senhor Jesus, o salmista está relembrando o acontecimento de anos antes dele, que o povo do Senhor, o qual o Senhor mostrou muitos milagres, muitas maravilhas, mas falharam na hora precisa e necessária. Todos nós seremos provados, Senhor. O profeta diz que todos que são chamados, todos são tomados por filhos, serão provados, testados. E nesta hora, às vezes, muitos fraquejam, muitos falham. Mas o Senhor nos ajude, nos dê luz, ó Deus, para entender a Tua palavra. E quando algo estranho acontecer, que o Espírito nos leve para dentro da palavra e mostre que isso está escrito e que deveria acontecer. No nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor. Pedimos que a unção do Teu Espírito esteja aqui próximo de nós, sobre a igreja, aqui no púlpito, em todos os lugares desse tabernáculo, nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Então vocês podem se assentar, né? O Mombrano usou essa escritura para pregar a mensagem Deus sendo mal entendido, que é, depois de responder algumas perguntas, então ele trouxe esse sermão para a igreja no dia 23 de julho de 1961. Então, e ele chegou a dizer aqui, falando algumas coisas, respondendo uma pergunta, quando falaram acerca daquela moça
estava tocando, foi questionado. Então ele disse muitas vezes os pastores não mencionam isto, não fala isto. Então as pessoas ficam sem saber destas coisas. Eu não recordo bem, estava lendo, mas eu não marquei. Então ele diz, deve ser falado estas coisas para poder as pessoas ter consciência de onde elas estão. Mas tudo bem. Então Deus, sendo mal entendido nos seus milagres, nas suas obras, que Ele veio trazendo para todos nós. Então, vamos lembrar o seguinte: tudo o que aconteceu com Israel, diz Paulo, né, você vai ver que está lá no começo da Bíblia, joga no comecinho, depois vem para o salmista, fala sobre isto. Jesus também falou sobre eles, Paulo falou sobre eles. E o irmão Brana fez questão de falar para a noiva também sobre eles. O que teria de tão importante nessa escritura, que todos eles fizeram menção? Então o salmista está falando aqui neste salmo para nós. Jesus falou em São João 6, acerca deles comeram o maná e estão todos mortos. E Paulo falou também que tudo que aconteceu foram feitas em figuras, como aviso para nós. Então você tem 1 Coríntios 10, também São João 6, e as demais escrituras. Então Deus sendo mal entendido. Então o salmista está dizendo, Ele o salvou por amor do seu nome. Não que eles mereciam. Deus estava fazendo isso para cuidar do nome dele. Por quê? Porque o que estava em jogo era o nome de Deus. Nome de Deus. Porque aos egípcios, ao massacrar este povo, eles atribuiriam a derrota ao Deus que tirou eles lá do Egito. E não pôde livrá-lo das mãos deles. E o Egito, ou o soldado, o exército de Faraó, não tinha conhecimento da rebeldia deste povo. Eles não tinham conhecimento. Eles não sabiam. Então, por isso, falaria de Deus e não deles. Porque eles não sabiam que o povo tinha sido rebelde. Eles não sabiam disso, porque as pessoas não têm conhecimento das coisas. Não têm conhecimento das situações. E por isso, então, elas questionam certos acontecimentos, porque elas não têm conhecimento dos motivos que levou aquilo a acontecer. Eles não teriam conhecimento dos motivos que levou Deus a reprovar eles. Mas para não deixar o nome dele, então ele
os salvou, diz o salmista, zelando o nome dele. Veja bem. Então as pessoas se põem em defesa de tal coisa porque elas não conhecem. Não conhecem a causa. Mas que salvação é essa? Deus salvou eles. Então, quando fala salvou, foi uma salvação temporária, uma salvação daquela situação presente. Salvou eles de ser mortos ali naquele momento, ser massacrado naquele momento por Faraó. Foi que Deus salvou eles. Mas isso não quer dizer que Deus assegurou a entrada deles na terra. Nós somos salvos todos os dias. Deus nos salva de muitas coisas. Deus nos salva. Mas é uma salvação temporária. Uma salvação temporária. Que eles tiveram naquele momento. Então veja bem, a cura, diz o profeta, ela é uma salvação temporária. A cura. Isso não quer dizer que a pessoa foi curada, ela não vai morrer mais. Não quer dizer isso. Porque todas as pessoas que Jesus curou, morreram depois. Todas as pessoas que o Mombrana curou pela oração, aquela mulher mesmo lá que nós conhecemos, a da África do Sul, que viajou da África do Sul até Londres para encontrar o irmão Brana ali, pesava em torno de 30 e poucos quilos, e o profeta orou por ela e diz, quando você for curada, então é um sinal para que eu vá até a África do Sul. E ela foi curada, depois ela ficou doente de novo, foi em outra reunião, Mambana orou por ela, e ela veio morrer agora, nos anos 90 e poucos, ela morreu. Foi curada 2 vezes, foi salva 2 vezes. É uma coisa temporária. Veja bem, a salvação de um acidente é uma coisa temporária. Então, tudo o que acontece nesse corpo, muitas vezes, você veja bem, nós temos uma passagem lá de São João 11, Lázaro, a morte já estava para apodrecer Lázaro, a corrupção já tinha chegado. Jesus chegou lá e salvou ele ainda. Aleluia. Salvou ele, tirou ele de lá, vem para fora, ele saiu. Teve jantar em Betânia com Jesus, mas morreu de novo, né? Ou será que não morreu mais? Será que está vivo até hoje aí? Lázaro. Vejam bem, então você vai acompanhar a trajetória desse povo, você vê que eles foram salvos ali, naquela situação, mas depois, eles foram sendo mortos. Houve uma época lá que a terra abriu a boca e engoliu
uns 250, de uma vez assim, ó. Fundaram e a terra fechou e foram assim. Desta forma. Então, Deus, veja, Ele o salvou de morrer aquele tipo de morte, naquele momento. Então, Deus, zelando pelo nome dEle, então Deus salvou eles de morrer aquele tipo de morte, naquele momento. Então, nós temos o caso daquela moça, a mulher, que estava desviada, fora da comunhão, e ela foi com os amigos e amigas a um piquenique tomar banho no rio, e lá estava morrendo afogada. Estava morrendo. Aí conseguiu salvá-la, tiraram da água, salvou ela. Ela não morreu. E aquela salvação, então, foi mais um tempo que Deus estava dando para ela. Deus salvou ela de morrer naquele momento, dando tempo para ela consertar a vida, para que quando a morte chegasse outra vez, ela estivesse assegurada, ela tivesse dentro de si o poder vivificador, que ele mostra na mensagem, o nascer do sol, que cada um de nossos irmãos, eles vão para a sepultura, mas leva dentro de si o poder vivificador. E este poder vivificador que vai para a sepultura é que nos ressuscitará naquele dia. Poder vivificador. Mensagem ao nascer do sol, eu creio que é. Então ela foi salva. Passou um tempo, ela havia casado, me parece que tinha filhos, ela ficou doente. Foi para o hospital, o profeta foi chamado, foi lá, orou por ela, Deus a curou, ela estava boa, a mãe dela estava no hospital com ela, e ali, ela disse: mamãe, eu estou indo para casa. A mãe disse: é lógico, minha filha, você, graças a Deus, você está boa, o Mombrana já orou por você, você está boa, o médico vai te dar alta. Você vai ganhar alta. Ela disse: não, estou indo para casa, para o meu lar. E no outro dia ela partiu, morreu. Mombrana ficou em dificuldade e pediu uma explicação para Deus. Veja, até onde chega às vezes o ser humano. O Senhor me deve uma explicação disto. Quando é que Deus deve alguma coisa para alguém? Ele não deve explicação para ninguém. Não. Agora, se nós silenciarmos, dizer: Senhor, tu sabe melhor, Ele pode nos revelar. Chegar a hora que nos revela aquilo. Mas não como cobrança. Deus simplesmente silenciou. Não deu satisfação para o Mombrana. Passou algum tempo, então, aí Deus lhe mostrou aquela mulher morrendo afogada no rio, sendo salva, e mostrou toda a trajetória.
Se eu salvei ela porque ela não estava preparada, ela estava fora da comunhão. Aí o profeta pegou o carro, foi na casa da família e conversou com a família. E começou a perguntar sobre o acontecido. E a mãe dela disse: é verdade, irmão Brana. Ela estava, tanto tempo atrás, ela estava morrendo, foi salva. Deus livrou ela de morrer afogada e tal. E contou tudo, do jeitinho que Deus tinha mostrado para ele. Então ele disse: Senhor, o Senhor me perdoe na minha estupidez de querer intervir em coisas do Senhor, em negócios que só pertencem a Deus, que não pertence a nenhum de nós. Não pertence a nós, mas pertence a Deus. Você veja, então tem coisa que é assunto de Deus. O assunto de Jó lá era assunto de Deus. Era Deus que estava tratando, era Deus que tinha liberado, era assunto de Deus. Então os amigos de Jó se intrometeram em assunto que não era da alçada deles. Aí entraram em problema, porque era assunto de Deus. E assim cada coisa, quando é assunto de Deus, é Deus. O assunto da ressurreição de Jesus era assunto de Deus. Por mais que as mulheres se preocupassem, quem vai tirar a pedra, para revolver a pedra para nós, era assunto de Deus. Agora, o assunto lá de tirar a pedra do túmulo de Lázaro, aí já era assunto de Marta. Você vê que Jesus, lá no túmulo de Jesus, não teve nenhuma intervenção humana para aquilo lá. Deus se encarregou de tudo. Já no túmulo de Lázaro, Jesus se encarregou de ressuscitá-lo, mas tirar a pedra era. Então tem coisas que nós temos que fazer a parte humana nossa para Deus então fazer. Então nós ouvimos sobre isso. Aquele casal, o filho estava doente, estava morrendo. Chamaram o profeta chamou o casal, conversou com eles. E havia uma pedra lá que estava atrapalhando. Então eles tiraram a pedra, a criança, Deus curou a criança. Mambrano nem teve que orar. Quando Marta tirou a pedra, Jesus ressuscitou Lázaro. Graças a Deus. Mas tudo bem, então vocês vejam aí. Veja que coisa maravilhosa. Então Deus salvou Pedro de morrer naquele dia que Herodes queria. Deus diz: não, ele vai morrer no dia que eu quiser. No dia que você quer. Então Herodes pensou, havia mandado matar Tiago, prendeu Pedro. Deus foi lá e tirou ele de dentro da prisão. E ele não morreu naquele dia, foi salvo de morrer naquele dia. Mas morreu mais tarde. Foi uma salvação temporária, nesse sentido, aquele já era um salvo. Mesmo sendo salvo, Deus vai te salvando de coisas terrenas. Não quer dizer porque Deus salvou de alguma coisa, que nós não éramos salvos. Não éramos salvos. Nós fomos salvos no Calvário. Essa salvação, vamos dizer, da nossa alma, do nosso espírito, tudo foi completada no Calvário. Agora, essa salvação temporária que vão acontecendo dia a dia, é para apenas o corpo que ainda não está redimido. Então, ele precisa destas coisinhas do dia a dia. Para nós podermos, tendo mais tempo para louvar a Deus, para cultuarmos, para estar aqui na igreja glorificando a Ele. Então Ele te salvou, quem sabe lá atrás de um acidente, para você estar aqui hoje cantando, louvando a Ele. Aquele homem
profeta fala sobre ele, não me recordo a mensagem agora. Mas ele foi desenganado dos médicos. Os médicos deram para ele 2 meses de vida. Foi desenganado. E Deus o curou. E ele chegou um dia, ele estava conversando com alguém, era um dia chuvoso, e alguém estava reclamando daquele dia de chuva. Mas que chuva, que dia difícil. Ele agradeceu, disse assim: graças a Deus, é um dia maravilhoso. Mas como você pode chamar esse dia de dia maravilhoso? Ele disse assim, há 2 anos atrás, os médicos me desenganaram, me deram 2 meses de vida. E eu estou vivendo hoje. Então, todos os dias é um dia maravilhoso para mim, seja com chuva, com sol, frio ou calor, é um dia maravilhoso. Porque, de acordo com a ciência, a medicina, já era para eu não existir mais. E eu estou vivo aqui. Então, eu sou grato a Deus cada dia, cada hora, cada momento. Então, a nossa salvação foi lá no Calvário. Ele salvou. Por isso o profeta diz: o seu espírito está redimido. A sua alma está redimida. Não corre risco, graças a Deus. Porque Ele nos salvou e não vai nos perder mais. Mas o nosso corpo, mesmo sendo crente, precisa. Ou será que não precisa? De livramentos. Será que não precisa? Precisa. E Deus está fazendo isso por nós, cuidando de nós. Ele cuidou do irmão Brana, porque aquela missão, Deus tinha uma missão para ele tinha que fazer alguma coisa, Deus foi cuidando dele. Deus cuidou dele, quando aquele rifle lá, explodiu lá, ele quase morreu, Deus guardou ele, Deus salvou ele. E assim Deus foi salvando ele, salvando. Salvou ele de ser morto pelo touro, aquele touro assassino. Deus salvou o irmão Brana ali. Foi uma salvação. Aquele touro podia ter matado ele, acabado com ele. Ele estava indefeso, ele não tinha arma, ele não tinha nada. Aquelas abelhas africanas, podia ter matado ele. Deus salvou ele. Ele morria instantaneamente quando aquelas abelhas vieram e cobriram o seu corpo. Mataria ele em poucos instantes. Deus salvou ele. Glória a Deus. Até chegar aquela hora de recolher. Então Deus foi salvando. Deus foi salvando ele. Graças a Deus. Então, aquilo que Paulo disse, Paulo chegou a dizer assim: eu estou em aperto, irmão. Estou em aperto. De ambos os lados. Ele diz assim: eu tenho o desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Muito melhor. Fala aos Filipenses, né? Mas se eu viver no corpo me der fruto, então eu fico por amor de vocês. Por amor de vós. E Deus foi salvando ele. Você vê que, você acompanha a trajetória de Paulo, como Deus salvou Paulo. Várias vezes Deus salvou ele. E ele falou dos perigos que ele tinha corrido, né, no mar, na cidade. Chegou uma vez que deixaram ele como morto, pensou que ele tinha morrido mesmo. E os irmãos foram lá e salvou ele. Outras vezes armaram uma emboscada para ele, para pegar ele, e os irmãos tiveram que descer ele dentro de um cesto pelo muro da cidade à noite para ele escapar. Eles queriam pegá-lo, e assim. E Deus foi salvando Paulo, Deus foi cuidando. Mas a alma dele, o espírito dele estava seguro. Mas ele precisava para cumprir o seu ministério. Então, se você tem um ministério, nada vai interromper isso. Até chegar a hora. Jamais o diabo vai poder nos ceifar da terra prematuramente. Enquanto Deus não terminar conosco, diz o profeta.
Não tem nada, não tem doença, não tem demônio, não tem nada que vai fazer isso. Então Pedro foi guardado. Deus salvou Daniel de ser comido por aqueles leões. Ele estava com fome. Lembro daquele irmão do pastor Amanso, quando ele teve aquela experiência que ele contou ali no encontro em Goiânia, daquelas 2 onças, que chegou tão perto dele, que aquilo simbolizava a morte, tão perto dele, que ele chegou a ver o outro lado. O outro lado, ele viu os irmãos do outro lado, ele foi até na linha. Você vê que a morte chegou tão perto, que ele foi na linha e ver do outro lado os irmãos. Ele teve um arrebatamento de sentido naquela hora. E os seus filhos gritaram, e que ele olhou e viu a onça estava um lado, e a outra estava do outro lado da cerca, e aquele momento, e logo Deus falou para ele: fica tranquilo. Elas estão com fome. Elas não comeram nada ainda hoje. Mas, tanto você como elas estão nas minhas mãos. E o certo foi um final feliz, né? As onças foram embora. Diz que uma deu uma olhada para trás, como dizendo, né? Você foi salvo dessa vez, né? Não sei da próxima, né? Sei da próxima. Mas é como nós ouvi até o professor aqui fazer menção disso, daquela gambá. A gambá que veio lá na escada do irmão Brana, na casa do profeta, a gambá. Todos aqueles filhotinhos ficou lá mais de 12 horas esperando o profeta orar por elas. E o irmão Brana orou por ela. E ela foi curada. Agora, quem sabe lá na frente um cachorro pegou ela de novo e acabou, ninguém sabe o que aconteceu dela, né? Mas ali ela foi salva. Foi curada ali. Então aqueles leões estavam famintos. Eles ficavam com fome. E cada vez, quem sabe, abria a porta lá da cova lá em cima, aquela janela lá, os leões faziam um Pentecoste. Está vindo comida. Vindo comida para nós. Aí jogava as pessoas lá. E eles saboreavam, né? Perdia nada. Mas de repente, os leões viram que abriram aquela janela, aquela porta, pensaram, está vindo comida. Aí de repente chega o Daniel e diz: opa, isso aí não. Diferente. E eles não fizeram nada. Nada, ficaram quietinho ali, graças a Deus. E Daniel foi salvo, saiu dali e foi salvo. Deus salvou ele. Então você veja que cada um deles foi salvo, salvação temporária. Os 3 jovens hebreus, Deus salvou eles de ser queimado, carbonizado. Aquele tipo de morte, para não dar prazer para o inimigo, para não dar prazer para o adversário, e mostrar que quem manda é Ele. Amém. Deus faz essas coisas para mostrar que é Ele que está no domínio. Amém. É isso. Ele quer mostrar, não, quem manda sou eu. Amém. Você está achando que você faz, desfaz, como você quer? Nabucodonosor era o poderoso. Era o poderoso. Então Deus, vou mostrar para você que tem alguém sobre você. Pode jogar os homens lá dentro. E jogou. E nada aconteceu. Aí tiraram os ovos de lá e aí mudou o decreto agora. Aí Nabucodonosor já escreveu um decreto diferente. Agora
é todos os povos e nações que não serviram o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser jogado na fornalha de fogo. Então vai ter muitos a ser crente agora, obrigado, na marra mesmo. E daí, hein? Coisa vai ficar difícil, né, irmão? Ser crente, obrigado agora, vai ter que ir para a igreja. O decreto é esse: quem não for para a igreja, nos cultos, vai ser jogado na cova dos leões. Antes de amanhecer o dia, todo mundo estava de roupinha trocada e vindo, né? Esperava, antes das portas se abrir, todo mundo estava ali. Não, Deus me livre, irmão, não quero ser jogado na cova dos leões, não. É melhor estar no culto que na cova dos leões, né? Pois bem, graças a Deus. Então, entender mal. Então, Deus salvou ali daquela situação, para lá na frente eles não atentaram. Então, o salmista está dizendo: você sabe, a má compreensão das coisas, veja, a má compreensão das coisas nos deixa com muitos problemas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que repetem de outras. Elas não sabem nem quanto de verdade tem naquilo. Elas não sabem se estão entregando uma coisa. Ouviu, não sabe se é verdade, e já toma partido. E falam aquilo. Onde compreender o mal, aquilo coloca as pessoas em problemas. Eu creio que seria bom para nós, se apenas, esperar até compreendermos a respeito do que falamos. Não acha você isto? Eu sei que seria para mim muito bom para mim descobrir primeiro. Então dizer isto, mas estamos sempre, parece ser que somos mal compreendidos. E aqui Davi está falando de Israel, compreendendo mal os seus milagres, quando eles estavam no Egito. Compreender mal o milagre, porque que Deus permitiu aquilo acontecer. Então a pessoa compreende mal e atribui maldade a Deus. Deus é mau, mas tudo que Deus faz, Ele faz para um propósito. Ele faz para um propósito, não é por maldade. A seca sobre Israel, aquilo poderia ter produzido um fruto maravilhoso. Maravilhoso. Quando Elias profetizou lá. Já pensou se Acabe, quando viu a seca começou, a chuva não veio mais, se preocupasse e ter feito o que ele realmente fez, mas num outro espírito diferente? Procura Elias. Se você vê Elias por aí, fala que eu quero falar com ele. Eu preciso de um conselho de Elias. Eu preciso que Elias ore por mim. Eu sei que ele tem um assídio do Senhor. Eu estou vendo o cumprimento das suas profecias. Eu preciso de encontrar esse homem urgentemente, para ele orar por mim, orar por minha família. Nós estamos precisando de uma visita de Elias lá em casa. Jezabel, minha esposa, precisa muito falar com Elias. Ele dá um conselho para nós, o que nós temos que fazer lá em casa. E encontrar ele nesse espírito. Mas ele não era nesse espírito. Ele mandou procurar Elias, irado, bravo, e quando ele encontrou, ele disse: és tu o perturbador de Israel? Olha bem. É você o perturbador de Israel? Ele disse: não, eu não sou o perturbador de Israel. O
perturbador de Israel, é você, é a casa do teu pai. E assim ele mostrou para eles. É a idolatria, era o paganismo, era a adoração aos ídolos, era aquele Deus Baal, que não valia nada, e o povo sacrificava para ele, e tinha tomado o lugar de Deus. Por que Baal não fez chover? Por que Baal não fez chover? Mas você veja que Deus faz o milagre e a imagem leva a honra. Foi a imagem que fez, foi a santa tal, o santo tal. Deus cura e eles ficam dando honra e glória a essas coisas. Em vez de dar ao Criador, então presta estas coisas à criação. Mas tudo bem. Mas eles não se converteram. Então o salmista continua dizendo aqui, ele continua dizendo para nós, nesse salmo mesmo, ele vai falando, mostrando que mesmo Deus os ajudou, e eles praticaram coisas que não deveria ter feito. Ele diz assim no versículo 25, antes murmuraram em suas tendas. Lá nas suas tendas, murmuravam em suas tendas. Você veja que coisa, né? Eles murmuravam. Não deram ouvido à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Eles não aceitaram, murmuraram. E mesmo assim Deus foi tolerando, dando milagres para eles, como nós encontramos lá no livro de Números. Você veja que eles receberam coisa pela murmuração e não pela oração, né? Pela murmuração e não pela oração. Você vai encontrar em Números 11 que ali Deus deu para eles carnes, aquelas codornizes que Deus mandou lá, que eles comeram, mas eles não saborearam aquilo. Veja que Números capítulo 11, né? Números capítulo 11. Vamos ver aqui. Números capítulo 11. Aí você tem aqui as murmurações dos israelitas. No versículo 31 diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda à roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens, e os estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu o Senhor, o povo, com uma praga muito grande. Veja, a carne estava nos dentes dele, antes de mastigar. Acendeu a ira de Deus. Fruto da murmuração deles, e não da oração deles. A oração.
Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Veja, mas tudo isto, Deus foi permitindo a prova, a luta. Como isso fala de nós, então você vai guardando. Então tudo isto, Deus fez, porque Deus sabe todas as coisas. Mas às vezes Ele quer que nós tornemos público aquilo que nós temos oculto em nossos corações, nós tornemos público através de nossos atos, nossas ações. Nossas ações. Então, por que Deus permitiu isso? Aí você tem no livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus fala, Moisés falando para o povo, por que essas coisas todas aconteceram. Deuteronômio, capítulo 8. Veja aqui alguns versículos. Ele está falando aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, o profeta é justamente nestas horas é que nós vamos mostrar o que nós temos por dentro, o que nós temos em nossos corações. É na hora das dificuldades. É que eu vou mostrar, é que você mostra o que você tem por dentro. E quantos têm se ido? Quantos têm se ido? Então ele está dizendo, para ver o que estava no seu coração. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou teus pés esses 40 anos. Então, Deus fez isso para ver o que estava no coração do povo, para que o povo, então, tornasse público, para que ninguém atribuísse culpa a Deus. Então todos vão ficar sabendo que não fui eu quem fiz isto, mas foi vocês. Vocês não tinham no coração o que vocês falavam que tinha. E isso ficou provado publicamente para todos. Porque, como eu já disse, há muitas coisas, há muitas pessoas que elas são injustiçadas, porque elas não sabem. Elas não sabem. Aqueles atos são ocultos. E as pessoas não sabem, a sociedade não sabe de nada. De nada. E há pessoas que ficam irado com o cristão. Aí vem os conselhos. Vem os conselhos. A mulher de Jó chegou com o seu conselho. Ela ficou nervosa. Ela ficou num estado tão terrível de ver Jó enfrentando tudo que está enfrentando, calado, sem falar nada. Ela queria que Jó falasse alguma coisa. E Jó não abria a boca, Jó não atribuía culpa a Deus. Então ela disse: Jó, amaldiçoa esse Deus.
Amaldiçoa esse Deus. E aí vem os conselhos. Você é boba ficar vivendo com esse homem? Tem muitos homens, não é só ele, tem outros. Você é bobo ficar vivendo com essa mulher? Há muitas mulheres. São conselhos de amigos, de amigas e assim por diante. E eles ficam nervosos e eles querem tomar a dor da outra pessoa. E Deus permite essa luta para ver o que está no coração. A vitória está próxima a acontecer. Eu fiquei pensando daquela mulher, nós falamos muito dessa, a mulher do presunto com ovos. Quem sabe quantos conselhos ela tinha ouvido das amigas? A gente não sabe, Mombrã não fala, mas quantos conselhos será? A não ser como é que se aguenta esse bêbado, né? Se fosse o meu marido, já tinha metido o pé na bunda dele há muito tempo. E vai daqui, conselho de lá. Mas ela, sendo provada, e depois isso tornou público nesse testemunho, e todos nós passamos a saber o que estava no coração daquela mulher, que não sabia. Ninguém sabia. Mas você vê que isso foi para o mundo todo, isso parece que saiu até na revista e tudo, esse testemunho. Se tornou público que estava no coração dela. Graças a Deus. No sentido natural e no sentido espiritual, Deus nos prova, Deus não responde a nossa oração, às vezes, no momento que nós oramos, para nos provar às vezes. Nos provar, para ver para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Para ver se nós estamos seguros mesmo. Se nós estamos seguros mesmo. Então Deus não responde naquela hora. Então a pessoa aí vai atrás de outros meios. E fazer campanha daqui, campanha de acolá, e se envereda para esse curandeirismo todo, e Deus vai nos deixando. Ele tem tudo para nós, mas Ele simplesmente não nos atende na hora em que nós clamamos, justamente para ver se nós confiamos mesmo. Você vê que aquele cego lá, a mamãe orou por aquele cego, aquele rapazinho cego, que vendia jornal, e ele saiu cego. Quantas pessoas, a mamãe impunha as mãos, na hora a pessoa enxergava, como no caso do cego lá, aquele senhor, lá no México, que o mamãe nem orou por ele, só expressou um sentimento de amor, uma atmosfera, e o homem chegou na hora. Que custaria uma mulher ter orado para o rapaz e ele sair enxergando. Mas ele saiu cego. É o cego. Mas lá na frente alguém falou tanta coisa para ele, ele voltou lá no irmão Branham de novo. Queria saber como, se ele estava curado. O irmão Branham diz, pelas suas pisaduras você foi curado. Você fala assim. Quando alguém vir falar para você, você diz assim, pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui sarado. Fala assim. Agora, desse momento até a cura chegar, vai ser grande as provas, as tentações, as lutas. O diabo vai vir com força, com poder para roubar aquilo. Mas ele estava lá vendendo jornal e ele gritava, extra, 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 pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Ele completava assim. E o tempo foi passando. Ele ia na reunião e era um barulho muito grande. E fizeram uma comissão de pastores para ir lá falar com ele, que ele estava lançando opróbrio sobre o Evangelho. Mas se é a Bíblia que fala,
Como que a Bíblia vai lançar próprio sobre si mesma? Disseram, você está lançando um próprio sobre o Evangelho, você não foi curado, você não está enxergando, e você está falando por aí que você foi curado pelas pisaduras de Jesus. Ele disse, pelas pisaduras de Jesus, fui curado mesmo. Agora, se você estivesse sentado na cadeira que eu estou, vocês não estariam falando isso. É muito fácil falar as coisas quando não está sentado na cadeira lá, na condição do outro. Aí tem solução para tudo. Não está no problema. Se fosse eu, fazia assim, assim, se fosse. Mas quando chega na hora dele, não sabe nem o que fazer. Acaba. Quando chega a vez dele. Mas o certo é que ele continuou testificando. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Aleluia. E Deus foi dando graça para ele. Deus foi dando graça para ele. Aleluia. Até que ele foi lá cortar a barba lá no barbeiro. E ele pegou a toalhinha, colocou aqui, tal, ajeitadinho, bonitinho, né? E começou a afiar a navalha. Pois é, rapaz, eu ouvi falar que você também foi na reunião do tal de Brana lá e recebeu oração, disse que o homem faz milagre. Ele disse, eu fui lá mesmo e pelas pisaduras de Jesus Cristo eu fui sarado. Aleluia. Quando ele falou assim, os olhos dele abriram. Se abriu na hora, assim. E ele saiu correndo. Pulou da cadeira, saiu correndo. E o homem atrás querendo pegar a toalhinha, salvar pelo menos a toalhinha dele, né, para o próximo. Né? Salvar. Ninguém sabia, não entendia o que estava acontecendo, né? Um correndo, gritando, glória a Deus, aleluia, e pulando, e o outro atrás, com a navalha. Que cena, né, irmão? Que quadro terrível. A polícia tinha que intervir na hora. Né? O homem gritando aleluia, glória a Deus, o outro com a navalha atrás. Difícil de entender, né? É só crer mesmo. Mas não sabe o que aconteceu. Por isso, se você não pega o começo da história, você vai ficar confuso. Está confuso, né? Porque se tivesse alguém assentado lá na hora, esperando a vez dele, entenderia. Mas quem está passando lá na rua não vai entender nada. Aí contou lá no Nordeste, o caso daquele pai, daquela família, que o menino queria comprar um peixinho de aquário. E não tinha dinheiro. E foi com muita dificuldade, conseguiu umas moedinhas, correu lá e comprou um peixinho e trouxe na mão. Peixinho. Correndo para casa. Chegou lá, quando colocou numa latinha de água, uma vasilha com água, peixinho estava morto. Quem sabe até dele apertar, né? Aí na beira da rua ali, aí o pai chegou, o menino chorando desesperadamente. O único dinheirinho que tinha. Chorando desesperadamente, porque o peixe tinha morrido. O pai chegou e disse, não, meu filho, para que desespero assim, ó? Vamos orar. O irmão Brano pegou um peixe uma vez, e aconteceu, contou a história, e ele orou e o peixinho ressuscitou. Amém. Nós temos na mensagem do William Brana. Amém. Vamos orar. E oraram ali e o peixinho nadou. Aí, quando o peixinho nadou, aí foi um pentecoste tremendo. E glória a Deus, aleluia. Para um taxista para olhar, viu o que estava acontecendo, um peixinho nadando, e o povo gritando aleluia. Glória a Deus. Amém. Vai entender isso aí? Glória a Deus. Vai ridiculizar, vai chamar de doido, de fanático, mas ele não entende. Ele não estava lá para ver. Ele não teve conhecimento da causa. Então, as pessoas não sabem por que essa felicidade, essa alegria. Ele não conheceu aonde a pessoa vivia. Não sabia. Escravo do pecado, do mundo. Mas hoje está livre. Livre. Oh, graças a Deus. Então, são tantas coisas. Nós podíamos chegar aqui veja aí, interpretar o Espírito Santo como vinho. Está lá em Atos capítulo 2, né? Verso 21. É Atos capítulo 2, né? Verso 4, talvez, não sei, o verso 10, não recordo agora o versículo. Eles interpretaram como vinho. Eles estavam cheios de vinho. E esquecer de ver que o profeta Isaías tinha falado sobre isso no seu capítulo 28, versículo 11. E Joel também tinha falado no capítulo 2, versículo 28.
Mas interpretar o mal, o nascimento dele, nascimento virginal. Porque Maria apareceu gestante antes de casar, se ajuntar. Mas esquecer de ver que a Escritura diz que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7, versículo 14. E aí entenderam mal na vida de Elias. E assim, hoje não é diferente. Eles vão entender mal. Não é você, irmão. Não é você, irmã, que eles estão entendendo mal. Eles estão entendendo mal, é Deus na sua vida. O profeta diz aqui, ó, eles entenderam mal, Deus na vida de Elias. Mal. O porquê disso, porquê daquilo outro. Por que esse Deus faz isso? Por que esse Deus faz aquilo? Não entenderam. Profeta pregando nu nas ruas. Eles não entenderam isto. Quem sabe a esposa do profeta Ezequiel não entendeu, porque ele teve que deitar só de um lado 380 e tantos dias, só de um lado, não podia deitar do outro lado. Não entenderam. Quando o profeta fez aquele bolo de estrume de vaca para comer, era para ser de estrume que sai do homem, mas ele reclamou e Deus trocou, substituiu por estrume de animal, ou de animais, e ele fez e comeu, simbolizando a imundícia que o povo vivia comendo hoje. Agora, o que Deus ia mandar fazer hoje para simbolizar a imundícia que eles estão comendo hoje através da internet, através das novelas e filme e tudo? O que Deus daria para comer hoje, para simbolizar essa podridão de hoje? Em que o povo come, que o povo saboreia. Mas Deus nos ajuda a entender o Senhor. Nós temos que parar aqui agora, né? Temos que parar. Graças a Deus. Vamos parar. Que Ele abençoe a cada um de nós. Eles entenderam mal. Não vai ser diferente conosco hoje também. Você será entendido mal. Daniel foi mal entendido, o Elias, e o profeta vem falando, qualquer pessoa que segue a Deus é mal entendida, é mal entendida. Por quê? Isso, porque aquilo eles querem saber, eles não entendem isto. Em dias como esse que estamos vivendo, eles não entendem. E os discípulos não entenderam Jesus. Quando Jesus falou acerca do casamento, chegaram a dizer assim, se esta é a relação do homem, a condição do homem em relação à mulher, então não convém casar. Aí Jesus disse, nem todos podem ouvir essa minha palavra, não. Mas só para quem for predestinado mesmo pode ouvir isso aqui. Aleluia. Vamos ficar de pé então, irmão. Deus abençoe a todos. Mais uma manhã, né? Estou acreditando, faz a oração. Oh, Jesus, Pai. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, com gratidão, Senhor, na nossa alma, de poder ouvir palavras de vida, e então nós retornaremos para os nossos lares, ó Pai, abençoados através da Tua palavra. Quão grato estamos, ó Pai, de poder estar aqui, Senhor, e entender a Tua palavra, através do Espírito Santo. O Senhor tem nos guiado, Pai, e tem nos dado essas coisas espirituais, para que possamos aprender a fé que nos leva, Senhor, ao trono. Aquele dia nós estaremos seguros, ó Pai, porque o Senhor está fazendo coisas para nós que o homem não pode entender. E muitas vezes nós também não podemos entender. Mas naquele dia nós estaremos, ó Pai, compreendendo. E então nós contemplaremos, ó Pai, as Tuas maravilhas. Aquilo que o Senhor fez por nós no Calvário.
e está agora, Senhor, se cumprindo a cada instante em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos agradecidos por mais esta mensagem nesta manhã. E o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos dado, Senhor, essas palavras, o maná que cai dos céus, para que possamos ser sábios e entendidos através do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Continue abençoando o Teu servo e todos nós nesta manhã, Senhor. Leve-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Então, Deus vai nos guardando, né? Salvando. Confia nele. Deus te abençoe até às 18 horas. Se Ele nos der vida e saúde, né?